Olá, tudo bem com vocês? Depois de um tempo sem aparecer por aqui, estamos de volta, né? Dessa vez eu vim falar com vocês sobre um livro que superou todas as minhas expectativas de leitura, porque talvez porque eu não tenha ido com expectativa nenhuma para a leitura dele, o oposto do que aconteceu quando eu li o livro de uma das irmãs. Eu tô falando da família Brontë, né, as irmãs Brontë, e eu li dessa vez a Inquilina de Wyndham Hall, né, esse livrinho aqui, ó, nessa edição da Penguin. Ele é até bem substancial, ele tem cerca de, deixa eu ver, conferir aqui, 600 e algumas páginas, tem 617 páginas, e eu li assim em 4 dias, porque foi um livro que me surpreendeu, que eu amei a leitura, diferente do o livro do Morro dos Ventos Uivantes, que eu não gostei, né? E me julguem aí. Mas eu até comprei uma outra edição do Morro dos Ventos Uivantes para tentar uma releitura, porque me aconselharam a fazer assim. E de fato a edição contribui bastante, né? Então, vamos deixar o Morro de lado e quando chegar a hora dele eu falo sobre ele. Enfim, depois dessa longa temporada estamos aqui. Estive ausente por motivos de zilhões de coisas, né? E assim, já comecei o ano bem. Feliz ano novo para você que está aqui, para você que está me ouvindo. Nós estamos dia 5 de janeiro de 2025. E este é o primeiro vídeo deste canal neste ano, depois de algum tempo sem postar nada aqui. Talvez meses ou um ano, talvez, não sei, não lembro mais qual foi a última vez que eu postei. Inclusive eu tenho até que olhar a data na postagem do canal, né? E eu estou falando aqui com vocês sobre esse livro da Inquilina e o quanto ele me surpreendeu, o quanto eu fiz essa leitura rápida, muito rápida, porque é um livro fluente, é uma escrita muito fluente. Teve algumas coisas que eu achei meio estranho, tipo algumas frases, algumas, mas eu digo assim, na forma de tradução, tá? A tradução é ótima, é maravilhosa, mas teve algumas coisas da tradução que ficou muito atual para a linguagem do livro do século XIX, né? Foi em 1800 e alguma coisa, se eu não me engano. Então, para essa linguagem do século XIX, tem termos, pronto, achei a palavra, termos bem atuais que eu fiquei, opa, isso já existia naquela época? Acho que não. Então, causou essa estranheza um pouco em mim, mas nada que seja demais, nada que prejudique a leitura, nada que comprometa a tradução, que inclusive é maravilhosa, eu amei essa tradução. Não sou apta para falar sobre traduções aqui, porque eu não trabalho com isso, mas assim, a gente percebe pela fluência da escrita, né? Talvez um dia eu leia ele no original e dá realmente para ter uma noção, mas pelo que eu li aqui já foi extremamente satisfatório e eu amei esse livro, amei, amei, amei. Eu entrei, como quase todos os livros, né? Eu entro assim de cabeça sem ter muita expectativa e às vezes eu nem vou conferir o enredo da história, porque eu gosto de ter a surpresa. Me importo com spoiler? De jeito nenhum. Inclusive, às vezes até o spoiler me ajuda para eu me sentir mais instigada a ler, para fazer aquela leitura. Então, o spoiler para mim não é problema, gente. E nunca foi, e acredito que nunca vai ser. Então, que mais? Sim, sobre o livro, o enredo. Isso não é uma resenha, tá, minha gente? Essa é uma contação de história mesmo, contando a história do livro. É uma jovem senhora, que ela é casada. A jovem senhora porque ela realmente é nova, né? Ela é casada, mas ela sofre muitas agressões psicológicas e ela vem de um casamento muito difícil. Então, ela se passa por viúva e foge de casa com seu filho. Todo o enredo acontece a partir daí, né? Então, ela tem um registro de notas que é o seu diário, e quando ela chega nessa nova cidade, quando ela vem fugida, ela meio que se apaixona por outro rapaz, e o outro rapaz da cidade também se apaixona por ela, mas como ela estava passando por viúva e assim, eles não sabiam que ela era viúva. Para todo mundo ela era viúva, né, para todos os efeitos. Mas ela sabia que ela não era, ela simplesmente estava fugindo de um casamento malfadado. Então,
E aí ela não dá prosseguimento a esse relacionamento justamente porque ela não acha correto se relacionar com a pessoa enquanto ela ainda está casada, né? Então, naquela época, nosso divórcio, eu acho que era uma coisa que nem se ouvia falar. E ela tinha, assim, seus princípios cristãos, então ela não mencionava sobre isso, né? E no final da história, ela foi muito, no final não, durante a história ela foi muito caluniada nessa nova cidade que ela chegou para morar. Mas essa pessoa que, até que também essa pessoa que ela despertou interesse, também começou a acreditar nessas mentiras que estavam sendo inventadas, né? Por um engano que ele teve, ele viu uma cena, se enganou, confundiu, pensando que era realmente alguma coisa errada e ele passou a acreditar nas mentiras a partir daí. Mas aí ela para provar, ela se sentiu muito triste, muito magoada, né? Porque ele também deixa de acreditar nela, mas ela para provar, eu acho que ela nem precisava, que ninguém precisa dar satisfação de sua vida a ninguém, mas como ela estava com esse amor e ele também ficou muito decepcionado porque ele estava apaixonado por ela entregou o diário dela para ele e ele leu. Então, a partir daí, ele descobriu toda a verdade sobre a vida dela, sobre a história dela, sobre o sofrimento dela e passou a olhar para ela com outros olhos, talvez um olhar ainda mais amoroso, com um olhar ainda mais complacente. Só que existe um porém que me incomodou um pouco nessa história, é o fato de que ela saiu de um casamento abusivo para se envolver com uma pessoa que também era um pouco temperamental. Ele não era grosso, abusivo, até porque o final do enredo você vê que era uma pessoa que de uma personalidade até dócil, posso dizer assim, não sei, tranquilo, pronto, uma personalidade até meio que tranquilo. Mas assim, durante o processo que ele estava enciumado, que ele estava sofrendo por isso aí, ele deu umas demonstrações de caráter que fiz, opa, será se ela tá saindo de um canto para se envolver em outro um pouco difícil, né? Tem uma cena que é um pouco agressiva, que esse personagem provoca, né? Que é o Gilbert. E, é, ele provoca uma situação um pouco de violência. E eu fiquei pensando se a Ellen é a personagem principal, tá, gente? Não disse o nome de ninguém ainda, né? Só o de Gilbert e Ellen agora. Se a Ellen estava fazendo bem, né? Saindo desse casamento sofrido para entrar num relacionamento que também talvez fosse um pouco sofrido. Só que da metade para o final eu comecei a perceber que não era, ele não tinha só esse lado, né? Não tinha só esse lado de meio estourado, não, mal-humorado. Foi realmente em decorrência da situação que ele estava vivendo e antigamente existia muito esse negócio de mostrar que você, a sua masculinidade, mostrar que você, provar que você é homem, tem a sua hombridade, né? Mas assim, do meio pro final, isso foi um pouco desmistificado na minha cabeça e eu comecei a encarar esse possível romance como algo bom. E, e depois desse acontecimento ele não deu outras provas de violência, o que assim, dá um acalento no coração, mas deixa de orelha em pé. Mas no final do enredo a gente vê que realmente não existia tantos motivos para preocupação, apesar de, né? E o final ele é extremamente satisfatório, muito satisfatório. A Ellen, vou começar a falar um spoiler agora, tá, minha gente? Então quem não quiser ouvir pode parar por aqui e voltar mais um pouquinho na frente ou ficar à vontade. A Ellen, ela depois de ter saído desse casamento, ela vai para essa cidade, se refugia, se esconde do esposo. E quando é descoberta a verdade sobre ela, quando o Gilbert descobre a verdade sobre ela precisa também sair. Ele não pode dizer a ninguém, porque caso ele diga para alguém, pode ser que essa conversa chegue até o esposo dela e ele descubra onde ela estava. Então, quando ela estava se preparando para sair, ela ficou sabendo que o esposo estava doente, né? O que foi que ela fez? Ela, como uma boa cristã, que ela é uma cristã nesse livro, inclusive tem algumas passagens que ela faz citações bíblicas para justificar o seu comportamento e as suas escolhas, né? E ela volta para casa para cuidar desse marido que está doente. Então,
é assim, você faz, eu não acredito que ela tá voltando para ali, ele vai se restabelecer e vai começar tudo de novo, né? Até porque ainda tem umas boas páginas quando ela volta para casa. Mas aí você percebe que não é assim, que as coisas vão entrar no prumo, ele falece, tá? E ela, enfim, se casa com o Gilbert. E aí, assim, vai morar, não mora mais na casa que morava com ele, vai morar em uma outra casa com a tia que criava ela, e ele passa também o Gilbert passa também a amar e a respeitar essa tia por amor que eles sentem a ela, que ele sente a ela, né? E é isso, o fim é bem satisfatório, então tem aqui descrevendo, o livro descreve bem direitinho como que termina. E esse livro, assim, a gente falando assim pode ser até uma história banal, mas ou então um clichê, né? Mas acontece que o que importa, gente, não é o enredo, o que importa é como que o livro ele é escrito, porque a forma de escrever é o que prende a gente no enredo, é o que prende a gente na leitura, é o que dá satisfação ao ler. Porque se eu disser simplesmente que ela era uma moça que estava, uma mulher casada que estava se passando por viva para fugir do casamento e depois se envolve com uma pessoa e finda com ele no final. Tá, qual foi a graça disso aí? Nenhuma, né? Mas se você leva aqui 600 e poucas páginas para escrever uma história descrevendo como as coisas aconteceram, e preenchendo essa necessidade, esse anseio do leitor para saber informação, para mergulhar na cabeça e ter substância para estar dentro desse enredo, dessa leitura. Então você pega o leitor assim, de primeira, você segura ele e essa escrita, essa forma que se narra o enredo é o que ganha a gente enquanto leitor, né? Então, o enredo é importante? Claro, é bom ter uma boa história. Mas, assim, a forma que você escreve, a forma que é escrito o enredo é muito, muito importante. Então, eu vou ficando por aqui. Já estamos com uns bons minutos aqui falando. E eu deixo a dica aqui para esse ano de 2025. Quem ainda não leu, leia. Né? Eu me surpreendi bastante. É um livro maravilhoso. Que deu vontade de reler assim que eu terminei. A vontade que eu tive foi de voltar e reler. E o receio de que eu, com a próxima leitura, eu não fosse encontrar algo tão bom e fazer assim, ai meu Deus, queria estar sentindo a mesma sensação que eu senti quando eu estava lendo A Inquilina de Wyeth Hall. Então, mas enfim, vai ficar aqui guardado para depois ser relido, claro, numa ocasião certa. E para, quem sabe, sentir esse gostosinho de novo que eu senti quando estava lendo esse livro, né? E pra gente terminar bem direitinho aqui, bem rapidinho, eu quero mostrar pra vocês o que tá aqui de olho no radar nesse momento. Agora eu tô lendo assim, Felicidade Conjugal. E acho que daqui a pouco eu dou uma terminadinha, porque um livro não é grande, né? E eu tá aqui um pouquinho de molho que eu comecei e não terminei. O Homem que Queria Ser Amado e o Gato que Se Apaixonou por Ele. Esse aqui eu vou terminar também. E o outro que também tá aqui que eu comecei e não terminei é O Apanhador no Campo de Centeio. Então, são esses dois livros que estão aqui no radar para serem terminados. E acredito que daqui uns dias eu termino, porque são leituras que já estão bem adiantadas. E é isso, minha gente. Feliz ano novo, boa semana e até já!